Acho que foi. Ou não? Foi, agora foi. Foi. Bom, agora tá gravando. Boa noite oficial aí para todo mundo, então. Como eu Boa avisei noite. na semana passada, a gente vai receber hoje duas convidadas, né? A Cissa e a Judite, que já estão aqui com a gente. Elas que trabalham no setor de cultura da prefeitura. Nós vimos já um pouquinho aí de turismo e patrimônio na disciplina, e elas vão falar justamente sobre isso com a gente. Então, elas já prepararam, a gente conversou antes, elas prepararam algumas coisas para mostrar para vocês, mas fiquem à vontade, se vocês tiverem alguma dúvida, queiram perguntar algo, sugerir algo, é mais para ser uma conversa mesmo, um bate-papo, tá? Então, sintam-se à vontade para partilhar desse momento conjuntamente. E Cici e Judite, nós temos duas turmas aqui, não estão completas, mas nós temos o sexto e o oitavo período de pedagogia. Essa disciplina está sendo conjunta. Então, temos aí pessoas já quase formando na reta final e aqueles que ainda estão encaminhando, chegando lá. E aí, vocês fiquem à vontade, vocês podem começar aí, não sei como que vocês querem, qual tema que vocês querem falar primeiro. Cissa, posso começar com o museu, Cissa? Sim, fique à vontade, Judite. Então, tá bom. Eu gosto de começar perguntando quem dos participantes, quem que está aí que já conhece o museu. Alguém teve a oportunidade de visitar o museu antes da pandemia? Manifestem aí que eu quero ver, hein? Eu já. Ah, sempre é Também já. bom. Então, gente, o nosso museu, ele existe instituído desde 2008. A Juliana pode colocar, por favor, a lei que institui o museu, que é de abril de 2008, né? De qualquer forma, esse é um documento público, qualquer um pode acessar através lá do site da Câmara, vocês conseguem acessar, tá bom? Esse museu ele foi criado a partir das peças do senhor Jaime Rezende, e é daí que vem o nome do museu, Museu Municipal Jaime Rezende. Esse senhor, ele já era conhecido na cidade por colecionar peças, né? Ele gostava de coisas antigas, ele restaurava as peças e adquiria de fora, ele já contribuía para isso na cidade, ele já era reconhecido. Então, com o falecimento dele, essas peças, esse acervo veio a constituir o museu. Hoje, ele já tem um acervo mais amplo, a gente recebe muitas doações, né? Porque lá no museu as peças são preservadas para a posteridade, né? Enquanto você tem uma peça, quando você doa, ela passa a representar todo o município. Então, né, com a instituição do museu, São Gotardo passa a ser representado através da memória dos seus cidadãos, né? E é um privilégio, porque nenhuma cidade ao redor tem um museu como o nosso. Né? O mais próximo que a gente tem aqui é em Araxá. Então, é um privilégio para a nossa região contar com esse museu, ok? Esse museu hoje, ele já está cadastrado no IBRAM, né? Participa de todos os eventos que o IBRAM promove. Outra alegria que a gente tem aí é estar representando São Gotardo diante do Brasil inteiro, tá? O acervo que a gente conta hoje, ele tem diversos aspectos, né? A Juliana podia até colocar uma foto do museu aí, você consegue, Juliana? Ixi, eu não sei, eu acho que eu não separei, mas eu vou pegar aqui enquanto. Não, ela está no arquivo que eu enviei para você, que a Cícia Tá? enviou. Então, peraí que eu vou abrir ele. Ô, Judite, talvez seja bom só você falar um pouquinho o que é o IBRAM. Não sei se o IBRAM. Obrigada, Juliana. O IBRAM é o Instituto Nacional de Museus, tá? Instituto Brasileiro de Museus. Nele devem se cadastrar todos os museus que existem no Brasil,
tá? Ali são divulgados os eventos, eles promovem também eventos, então a gente passa a constituir, né, todos os museus que tem do Brasil, a gente passa a participar, né, a compor, junto com os maiores museus que tem no Brasil, a gente compõe essa diversidade, tá bom? A situação do museu hoje, vocês devem saber, né? A gente está na pandemia, ele está fechado, ele já estava fechado um pouquinho antes, né? Para adaptações exigidas pelo Corpo de Bombeiros, só quanto a incêndios mesmo, riscos de incêndio. Então, em breve, a gente pretende estar com ele aberto, com a pandemia terminada, pronto para receber todos vocês, os que não foram ainda, né, pronto para receber todos os moradores e os visitantes que possam apreciar aí o acervo do nosso museu, tá? Vamos falar um pouquinho das rotinas que a gente tem dentro do museu. No museu, a gente tem atividades internas e atividades externas, tá? As atividades externas, a gente pode exemplificar aí como as visitas, né? Visitas guiadas, visitas específicas para a escola ou para algum público, né, que queira apreciar, né? E a gente também tem as atividades internas, que diz respeito à preservação, pesquisa, catalogação. Inclusive, eu gosto sempre de mencionar que as peças do museu estão muito bem acomodadas, muito bem preservadas, mesmo nesse tempo fechado que ele está, né? Então, é bom a gente destacar isso. O nosso museu, ele já está pronto, com o plano museológico pronto, o que é um avanço também. Essa é uma atividade interna, né? A criação de documentos, né? Também é uma atividade interna que é boa da gente destacar, tá? E vamos falar um pouquinho também. Ah, Juliana, coloca a nossa ficha de catalogação aí, que é um exemplo, né, de uma peça que a gente tem, como que é feito o processo de catalogação. Era essa foto aqui que você tinha falado, Judite? Não sei se era. Ah, até sumiu. Mas enfim, eu vou separar elas aqui melhores depois que o computador tá uma Isso, lerdeza. qualquer coisa você deixa disponível, porque as pessoas vão reconhecer, né? Sim. Então, na ficha catalográfica, tem todos os detalhes da peça que você está trabalhando, da sua descrição, origem, constituição, né? Nessa ficha catalográfica, materiais de constituição. Então, nessa ficha catalográfica, é como se fosse a certidão de nascimento da foto, né? Desde quem doou até chegar, é todo o histórico que a peça tem. Quanto mais rico essa ficha catalográfica for, mais bem preservada ela pode ser, tá bom? Com relação à ficha catalográfica, é isso. Né? Vale a gente lembrar que o museu já deixou de ser, né, um lugar de coisas antigas, e no passado a gente tinha essa visão de museu, né? Um lugar que se guarda coisas antigas. Mas não. Pensando no museu como um lugar de preservação de memória, a memória que a gente tem pode ser muito maior do que apenas peças, né? Então a gente vê hoje aí já o Museu do Amanhã, museus que vão se adaptando à realidade, né? Digitalizando. E para a gente ver aí, né? A adaptação à pandemia só conseguiu acompanhar os museus que se digitalizaram, né? A gente está trabalhando nisso também. E as redes sociais, as formas de acesso a museus de forma virtual, é esse aspecto que vai predominar daqui para frente, né? A digitalização, as visitas virtuais, todos esses aspectos vão definir o rumo da museologia daqui para diante, tá? É basicamente isso que a gente tem para falar por hora do museu. Alguém tem alguma pergunta? Quem de vocês aí
Eu não sei se essas meninas mais jovens lembram do seu Jaime. Você lembra, Cissa, dele? Não, eu não cheguei a conhecer, né? Mas Mas lembra do vídeo dele? Lembra, Eu não? também não conheci, né? Não tive esse E privilégio. você, Ju, Até você porque eu não lembra? sou da cidade. Não Infelizmente, Você não conheço era nem também. nascida. Não lembro. Seu não Jaime conheço. A era gente um escuta menino. muitas histórias, né? A gente vê que ele Ele realmente é uma morava pessoa ali. reconhecida. Ele, há muitos anos atrás, ele tinha uma lojinha onde era aquela rodoviária antiga, que é bem ali na Praça São Sebastião. Ele tinha uma lojinha ali de produtos importados. O seu Jaime, ele construía carros antigos. E ele... Essa história é famosa. Inclusive, na inauguração do museu, esse carro que ele construiu foi exposto, né? Dizem que foi, assim, um evento incrível. Todo final de Marcou mesmo ano, a história. todo final de ano, ele colocava os meninos para dar volta, os meninos mais carentes, ele colocava os meninos para andar no carrinho dele. E era uma disputa tão grande. Ele morava ali, sabe onde é a ótica do Olinda? A Dona Oneida, acho que ainda mora ali, né? Mora, a esposa dele mora ali. Eu já tive a oportunidade de conversar com ela, muito E simpática. assim, era um casal muito agradável. Ele era uma pessoa muito agradável, sabe? Um senhorzinho bem magro, assim, usava um óculos, um chapéuzinho, uma pessoa maravilhosa. Eu conheci porque eu tinha uma lojinha ali pertinho também dele, sabe? Eu tinha esse contato com ele. Era uma pessoa muito, muito, extremamente gente boa, viu? Que bom seu depoimento, muito enriquecedor, viu? Roseli, Oi, Cissa. eu até conversei outro dia com, acho que é filho dele, e ele Mora em Belo mencionou, Horizonte? neto. Aí ele mencionou que o carrinho ainda existe. Acredita? E o carrinho deve estar lá, né, naquela garagem, porque ele tem uma garagem lá para dentro. Eles devem fazer uma manutenção, né, cuidar, né? O filho falou assim que ele tinha, que lá ainda tem esse, o neto, olha o filho. O neto falou que ainda tem esse carrinho e na época tinha fazia coleção de armas e tudo mais. É. Na época do desarmamento, ele achou que tinha que devolver tudo, retirar tudo. Inclusive, ele pegou armas, todas as armas que ele colecionava, a maioria, assim, as melhores, as que funcionam, assim, que ele achava mais bonita e que talvez pudesse funcionar, ele entregou para a polícia. E era uma relíquia, né? Era uma relíquia, assim, sem. O neto falou assim que, na verdade, se perdeu, porque eles não pagaram por aquilo e ficou nessa, né? Mas era uma relíquia, assim, de um valor inestimável, né? Eu acredito que assim, quem foi receber não deveria ter aceitado, né, gente? Porque sabe ali a procedência, sabe de onde que vem. Porque, na verdade, isso aí é um material muito rico, né? Não, e a maioria das peças também das armas, elas são peças que não são funcionais. Elas são apenas apreciáveis, elas não atirariam, né? Ele tinha um galpão, sabe? Sabe ali como que eu vou explicar para você? Onde que acho que é onde é a Oi, que tinha um galpão, era a antiga loja do Giovanni, do lado, sabe? O Giovanni tinha casa Morato lá. E ao lado tinha um galpão que abria uma porta ali, você entrava lá para o fundo afora, sabe? Uhum. E tinha um galpão muito grande que ele guardava essas armas, esse carrinho, sabe? Uhum. Ele era um senhor muito gente boa, muito mesmo, viu? Quem conheceu o seu Jaime, ele deixou saudade. Muito bom, muito bom. Obrigada. Cissa, se você quiser continuar. Ah, sim. Ô, Judite, eu acho, fala só mais um pouquinho do plano museológico. Eu acho que é importante falar por que ele é importante, talvez alguns pontos principais, por que vai nesse plano, o que não pode deixar de faltar, talvez falar sobre a política de descarte, que eu acho que é importante a gente entender também o que é descartável, o que um museu pode receber ou não.
Obrigada, Juliana. O plano museológico, ele contém todo o projeto administrativo dele, né? Ele deve contemplar todos os aspectos administrativos, o organograma, atividades que são executadas, a política de descarte, vários aspectos mesmo, a gestão, como é que eu posso dizer, o plano de RH, né? Política de salvaguarda, são vários aspectos que contemplam o plano museológico no âmbito administrativo, tá? Ele é importante para que norteie os trabalhos futuros, né? A gente tem ele aí constituído e espero que ele dê continuidade ao trabalho que a gente executa para frente, né? Qual foi a sua próxima pergunta, Juliana, a respeito disso? É da política de descarte, como que política de funciona, o que descarte, recebe ou não. Porque a gente tem que ter muito cuidado, né, gente? A gente recebe peças e muitas delas não são museais, não são musealizáveis, né? Porque é uma peça como é que eu posso dizer, que está muito deteriorada, né? Então, essas peças, ou a gente recusa, peças que a gente tem em demasia, né? Também entram nessa política. Ou peças que estão desgastadas demais, que a gente não tem mais condição de apresentar. Então, a gente criou uma forma de avaliar, né, essa peça para que ela possa ter o destino correto, né? Ela possa ser descartada da forma mais adequada possível. E como a gente trabalha ali no museu? Essa peça ela passaria pelo crivo da secretaria, né? Primeiro, a secretaria, como um todo, avaliaria a condição dela. Aí a gente vai restaurar? Não tem mais jeito de restaurar. Então, vamos descartar. Aí tem o parecer da secretaria, ok? Depois desse parecer, ela também passa pelo crivo do Conselho do Patrimônio, que também vai dar a opinião sobre o estado. E conforme for a avaliação em conjunto, essa peça vai ter a destinação que foi votada, né? Então, ou descartada ou restaurada. É um cuidado que a gente tem com todo mundo, com todas as peças, com o público que faz a gentileza de doar uma peça para o nosso acervo. Judite, fala um pouquinho qual tipo de peça que você recebe, né? Por exemplo, as pessoas vão lá entregar uma peça, que tipo de peça que você se propõe a receber, por exemplo? As peças que constituem o acervo do museu, elas precisam ter uma história, né? Representar uma história, né? Então, a gente pega peças que têm de famílias que têm representatividade numa família, né? A gente hoje está buscando aumentar o nosso acervo no âmbito religioso. E aí fica também a dica para quem tiver uma peça desse tipo, né? Peças sacras, peças religiosas, como eu disse anteriormente, peças infantis, né? Fotografias também. Sempre que vocês observarem na família de vocês peças desse tipo, né? Tragam para a gente. Lá vai ficar muito bem preservado. Eu agradeço. Aí, na verdade, Judite, a pessoa tem que contar a história dessa peça. Às vezes, essa peça é importante só para mim. Não, ela tem que ser importante para a cidade, é isso? Sim, isso mesmo. Ô, gente, e só já pegando o gancho, eu abri aqui uma guia do Chrome. Eu não sei se eu comentei isso com vocês. A gente tem pelo Google Maps, naquele view que você coloca o bonequinho, a gente tem o prédio amarelo disponível lá para visitação. Então, é possível a gente visitar o espaço online. Essa daqui é a entrada e você vai clicando nessas setinhas e vai navegando pelo espaço para conseguir ver. Claro que não é a mesma experiência, a gente tem os textos aqui nas laterais que vai ser complicado de ler, mas dá para ter uma ideia, né, do que tem. A gente tem aqui o espaço
Ó, a gente vai navegando e vai conseguindo ver mais ou menos o que tem de peça, né? O que são as categorias. Até se você quiser falar disso, Judite, de quais são as categorias que a gente tem aqui, né? Uhum. De ofícios, eu não sei se você lembra. Tem ofícios, tem a parte de música, tem a parte do interior das residências, tem a parte dos tropeiros, né? O acervo é bem rico, vale muito a pena vocês conhecerem. E quase que eu me esqueço da cereja do bolo, gente. Eu trouxe para vocês uma das peças que eu mais gosto no museu, tá? É uma das peças, assim, que mexem com o imaginário, né? É uma peça fantástica. Eu não sei se vocês conseguem ver. Essa daqui é uma caixinha de música. Ela é em madeira. Vocês conseguem ver? Você tem só que chegar um pouquinho para trás, Judite. Um pouquinho para trás? Aí, tá vendo? isso. Gostaria de destacar aqui como o mecanismo é simples, tá? Deixa eu ver. Um mecanismo super simples. Então, ela é constituída de madeira, né? Basicamente toda de madeira e apenas essa engrenagem aqui. E olha, eu vou mostrar para vocês que belíssimo som que ela faz. 1 minuto. Chega só, ó, que você for mostrar, você chega um pouquinho para trás e um pouquinho para cima. Mas é que se eu não tiver apoio, eu não consigo tocar. Tá. Tá dando para ouvir? Então é isso, gente. Essa é uma das nossas riquezas, tá? E fica valendo. Temos essa peça e muitas outras peças incríveis lá no museu. Assim que puder, vão lá, tá? A Vanessa tá lembrando a infância dela aí, Vanessa. Mas mexe muito com a gente mesmo. É muito lindo. Essa peça que a Judite está mostrando, ela é muito delicadinha. Eu conheci ela há pouco tempo. Você vê ela, aqui não deu para ver direito, Judite. Ela está na ficha, a ficha catalográfica que vai ser inserida na aula é dela. Então vocês vão conhecer ela nos mínimos detalhes. Porque ela é muito delicada e pequenininha. Você não imagina que ela transmite esse som. Você já conheceu ela, Juliana, assim? Conheci, a Judite já tinha mostrado ela para mim de outra vez. Eu faço a maior propaganda dela. O que eu acho legal, na verdade, é que você olhando só por fora, ela dá uma impressão diferente. Por ser de madeira, por ser maior. Às vezes a gente fica aquela caixinha de música bem pequenininho, né? Então, quando ouve o som, dá um contraste interessante do material com a música que produz, né? Muito bonito. Quando ela mostrou a caixinha, eu pensei, nossa, madeira vai ser um som rústico, né? E não é. Engana mesmo. A Luana colocou aqui La Vie en Rose e é mesmo, gente. Tá boa de música, acertou a música. Essa música é maravilhosa. E a hora que ela foi reproduzindo, eu fui pensando assim, gente, será que é? Entregou numa parte bem específica. É ela mesmo. É sim. Alguma pergunta, gente, sobre o museu para Judite? É a hora, gente. Aproveitem. Explorem. Ô, Roseli. Oi, Cissa. Você, na sua infância, você conviveu com a roda de fiar? Na verdade, eu lembro dessa roda de fiar da minha avó falar, né? Porque a minha avó era baiana, sabe? E eu sou do Mato Grosso do Sul, né? Então, assim, eles tinham essa cultura de fiar, né? Aquela que você vai mexendo com o pé e com a mão e vai, né? Exato. Eu lembro muito da minha avó falar disso. Eu não vi.
E depois tem aquela parte lá que é a Branca de Neve, a Bela Adormecida, não é? O Branca de Neve, não sei É, se a é. Branca de Neve. Isso é Não, muito a Bela bom. Adormecida. A Bela Adormecida, isso. Eu sempre trabalho esses aspectos quando vão crianças lá no museu. É o cachimbo, que é o cachimbo do Saci, é a roda de piar. Sempre trabalho esses aspectos com as crianças, porque elas lembram, né? Então, Pois é, grava. se nós não estivéssemos, né, se as escolas estivessem funcionando, dá para fazer um projeto tão legal, né? De levar essas crianças lá e depois fazer eles contar tudo que eles viram. Nossa, ia ser muito bom. Sim, sempre temos esse tipo de visita lá, Esse tá? ano a gente não vai levar, né, Judite, os meninos para tocar, né? Os meninos do projeto. Infelizmente, vai ser uma coisa que vai fazer muita falta. É uma riqueza que a pandemia tirou da gente por hora, né? Agora, Mas não é uma prioridade. A prioridade agora é a imaginando gente se aquelas manter crianças, né? saudável. Com todo aquele aprendizado, eles ficavam loucos, né, Cissa, para experimentar as roupas, os instrumentos. Gente, que dó, viu? A gente trabalhou no Caderno 8, a gente trabalhou, foi antes, no Caderno Patrimônio. 8 também. Patrimônio, né? A gente trabalhou museu, com uma atividade de primavera de museu, que a gente trabalhou o museu, a gente colocou isso para visitar dessa forma que a Juliana mostrou, sabe? Foi interessante, eles gostaram também, mas só que não é a mesma coisa, né, Roseli? E é como eu disse, a tendência é essa, nós teremos que nos adaptar a essa forma de visitar virtualmente. É assim que é o novo caminho. Sim. Será que assim corre o risco da preservação ser melhor? Vejo tanto dessa forma. Eu entendo como uma forma diferente. Não existe, eu não consigo enxergar melhor ou pior. É diferente, né? É um novo tempo que a gente tem aí pela frente. Não é melhor nem pior. É outra forma de explorar todo o universo que a gente tem dentro de um museu. É só isso. Mas eu acho É uma forma de otimizar, na assim, verdade, né? eu não sei, Então, né? não é melhor nem pior. Só diferente. Cada um tem um ponto de vista, né, Judite? Mas eu ainda gosto da presença física. Compreensível, compreensível. Mas você pode pensar nas pessoas que teriam mais dificuldade, né? As pessoas acamadas, as pessoas de mais idade, as pessoas com deficiência. A tendência do museu também é se adequar, né? Mas, por hora, essa forma virtual ela abrange muita gente, né? Hoje você consegue acessar virtualmente qualquer museu do mundo, né? Sem precisar ir. Isso é uma forma de tornar acessível. Isso é muito bom, né? É claro, podendo, é uma experiência única visitar um museu, mas atende a uma diversidade de pessoas muito grande, a maneira virtual. Ô, Judite, mas assim, não tem um programa na cidade para levar o museu até essas pessoas? Tem? A gente fez com a PAI, visitação com a PAI com o Lar dos Idosos, sabe? De deslocar, tinha ficado um projeto para esse ano, mas aí a pandemia veio, né? A gente tinha um projeto de levar peças do museu para as escolas, na verdade, nem era para quem não pudesse acessar assim, não. Mas para as escolas a gente tinha um projeto de levar o museu, peças específicas do museu. Mas a pandemia não deixou. A minha pergunta foi com relação à sociedade em geral, entendeu? Os nossos idosos, os nossos cadeirantes. A cidade não tem um projeto desse, né? Fica a dica aí para o próximo ano. Muito válida. Nossa, eu falo demais, gente, desculpa, vou deixar você dar aula. Não, é assim que a gente trabalha. Eu tive trabalhar. Judite, eu tive a oportunidade de conhecer o Museu do Amanhã. Eu fiquei encantada, assim, com tudo. E igual você falou, a tecnologia, o acesso que eles deram,
para a gente que trabalha muito com a questão da inclusão, da criança com deficiência, aí tem o acesso a Libras, tem o fone que você pode colocar, tem o Braille, tudo em Braille para você ter o acesso. Então, assim, além, igual você falou, além, né, de possibilitar que essas pessoas com deficiência tenham um acesso mais garantido, ainda num tempo que a gente está vivendo, a gente consegue ter o acesso lá, consegue ter o acesso em outros lugares do Brasil, em outros lugares do mundo. Então, a gente, igual você falou, nem é bom, nem é ruim. A gente tem que aproveitar o momento e tirar o melhor daquilo. Então, o Exatamente. Museu da Manhã achei muito interessante, além de conscientizar, né? Eu fiquei impressionada com tudo que eu vi lá. E às vezes as nossas crianças aqui não têm oportunidade de ir lá para o Rio de Janeiro e conhecer. E agora, com esse avanço da tecnologia e da gente ter o acesso, né, abrindo esse acesso à população de forma geral, tem como trazer isso para as nossas crianças aqui também. Isso. É até um bom ponto que você tocou. O nosso museu, o Museu Municipal Jaime Rezende, está engatinhando nesses processos, né? E fica válido vocês, como público, como cidadãos, sempre estarem cobrando, sempre estarem presentes juntos, né? Juntos com a administração do museu, porque é assim que as coisas crescem, né? A gente precisa sentir a demanda para que a gente consiga responder à altura do desejo dos cidadãos de São Gotardo. É sempre assim. E é importante pensar, gente, que mesmo na questão de preservação do museu, mesmo que a gente esteja nessa época virtual, online, o trabalho de quem está no museu continua, porque as peças, mesmo que ninguém esteja visitando, elas podem juntar poeira, pode juntar caruncho, pode ter algum problema, então o trabalho de preservação vai continuar o mesmo. E não é fácil, né, Judite, esse trabalho de entender se a peça pode ser recuperada ou não, Sim. que tipo de produto tem que passar ou não. É isso mesmo, igual eu tinha ponderado lá no começo. A gente pode dividir muito bem o trabalho dentro no museu em atividades externas, que são aquelas que vocês veem mesmo no dia a dia, e as atividades internas. Essas internas não pararam, né? Que é o trabalho de preservação, de pesquisa, de manutenção, né? Da higiene, né? Como a Juliana colocou muito bem. Então, o trabalho interno não para, gente, não para, não. Estamos lá, ó. Sabe uma coisa que eu pensei aqui agora, muito interessante, de se criar um mapinha desses museus virtuais para as escolas, para as crianças terem acesso, porque eles nem sabem que existem, gente, vamos ser sinceros, igual, lá em Corumbá, no Pantanal, tem um museu que é o Museu do Índio. Muito top, viu, gente? Tem de onça empalhada, jacaré, sucuri. É muito legal. Tem muita coisa bonita, entendeu? E com certeza tem essa viabilidade também, né? Isso, atendendo a sua expectativa, no site do IBRAM, né? Lá você consegue acessar todos os museus cadastrados. Né? Se você for professora, pode indicar para os seus alunos o site do IBRAM, né? Lá eles têm acesso a todas as atividades de todos os museus do Brasil, né? Eu acho que é muito rico, vale a pena, acho que atende a sua necessidade. É porque se a gente não instigar isso na criança daqui para frente, né? Eles também não vão se interessar. A gente tem que começar a instigar isso desde pequeno, né? Isso mesmo. Eu mandei na conversa aí, gente, esse site museus.gov.br é o site que vocês conseguem acessar o IBRAM. E eu posso disponibilizar esse material junto com o que a Judite mandou também, no Moodle, para vocês terem acesso mais fácil lá disso, tá? Mesmo. E só, Rose, pegando o seu gancho aí, em Uberlândia, por exemplo, a gente tem um Museu do Índio também. É legal até fazer essas comparações, né? Como que esses estados e essas cidades têm um museu com o mesmo tema, mas provavelmente uma perspectiva completamente diferente. Porque a cultura, as pessoas que estão vivendo ali é bem diferente, né? Isso, e aqui próximo nós temos em Araxá também. Tem espaços lá reservados aos indígenas.
porque não sei se todos sabem, em Araxá era uma terra indígena. Então, os museus de lá reservam grande parte para os representantes. Eu já visitei o de Araxá, Judite. Então, ótimo depoimento, Cissa. Alguns anos atrás eu visitei. É bem legal, era bem legal. Só para fazer um comentário, o Museu da Dona Beija foi reaberto. Então, quando a pandemia passar, fica a dica também. Ele é pequeno, era pequeno o Museu da Dona Beija, mas era interessante. Sim. Ô, Cícero, eu acho que a gente pode passar já para o turismo, se ninguém mais tiver alguma questão, só por causa do tempo aqui também. Sim, sim. Pois bem, gente, vamos ao turismo. Quem acredita que São Gotardo tem turismo? Ninguém? Eu acredito. Sim, temos, né? Eu acredito que todo lugar, toda cidade tem alguma cultura. Todo mundo conhece alguém que já foi de fora em São Gotardo, nem que seja para comemorando. É verdade, gente. Mas o nosso turismo aqui, ele é bem reduzido, né? As pessoas não entendem, a maioria das pessoas não entendem que São Gotardo pode ser uma cidade turística. Então, cabe a nós fazer com que as pessoas mudem esse pensamento, né? Mude de ideia. Então, a gente começou, eu estou na secretaria desde 2019, né? Na Secretaria de Cultura e Turismo, e aí a gente resolveu ampliar essa ideia, porque a Juliana já havia começado ela, né? A Juliana já estava no setor e começou a fazer o levantamento, cadastrar os hotéis, restaurantes, lanchonetes, enfim. Ela começou a fazer o trabalho e eu cheguei e dei continuidade, né? A gente conseguiu alguns avanços, mas ainda tem muito pela frente. Né? O primeiro passo que a gente começou fazendo criando, por exemplo, o Conselho de Turismo, né? Reestruturando o Conselho de Turismo, porque no passado ele já havia sido construído, mas ele foi abandonado, porque as pessoas não acreditavam no turismo, né? Então, o que a gente fez? A primeira coisa foi reestruturar o conselho e dar continuidade aos trabalhos. Colocar São Gotardo no mapa do turismo, porque São Gotardo não estava. Agora, se você procurar São Gotardo no mapa do turismo, você vai ver que ele está lá bonitinho, né? Então, tudo isso a gente começou passo a passo, tem os procedimentos certos que a gente teve que fazer, né? Contratar um circuito turístico, fazer parte de um circuito turístico, enfim, a gente foi seguindo. Ju, você quer me fazer pergunta direcionada? Ué, você que sabe, Cissa. Se você quiser contar o que foi o plano de turismo, quais que foram os pontos principais, como que vocês pensaram para desenvolver ele. Ah, sim. Então, gente, depois que a gente colocou São Gotardo no mapa do turismo, tinha algumas exigências para a gente manter, né, no mapa, e a gente ainda queria mais, a gente queria pleitear recursos do ICMS turístico, né? Porque a gente precisa ter verbas para a gente trabalhar e fazer com que o turismo cresça. Um dos passos principais que a gente tinha que fazer era criar o Plano Municipal de Turismo. Esse Plano Municipal de Turismo, a gente teve que fazer o diagnóstico da cidade para ver como que seria feito o turismo, né? Então, a gente fez o levantamento, mais uma vez, a gente fez o levantamento dos hotéis, dos restaurantes. Os hotéis, a gente teve que ver a quantidade de leitos que a gente tinha disponível, por exemplo, para as pessoas que procurassem a cidade, olhar direto, por exemplo, no Portal Minas, já ter ideia do que é a cidade, né?
Então, a primeira coisa que a gente fez foi isso, o diagnóstico. Depois de fazer o diagnóstico, a gente teve que colocar, por exemplo, mostrar a infraestrutura da cidade. Se aqui tinha infraestrutura legal para receber o turista, né? E o que a gente constatou? A gente constatou que a gente tem sim uma estrutura boa, que a gente tem salões de festa, a gente tem clubes, a gente tem uma estrutura boa para receber esse turista, né? E com isso foi ficando cada vez mais fácil. Aí a gente passou para a parte que a gente tem que convencer a população que existisse turismo. O que a gente fez? A gente fez uma pesquisa em relação às empresas, porque aqui em São Gotardo, como vocês todas sabem, o foco é agronegócio, né? Então a gente voltou para esse lado. A gente tentou fazer parceria com as empresas, né? Porque as empresas, então, até o presente momento, elas não entendiam que o agronegócio já fazia uma atividade voltada para o turismo, porque eles já recebiam pessoas para fazer visita em suas fazendas, para saber como é que funcionava, então eles já faziam isso. E o que a gente fez? A gente teve que fazer contato com as fazendas, né, para ver se eles tinham interesse em fazer essa parceria com o município. A gente não teve grandes avanços, não, né? Eu só consegui ter uma autorização para fazer visita na fazenda, porque o São Gotardo já faz parte daquele conselho da região. Vocês já ouviram falar da região? Aquele selo da região? Alguém já ouviu falar? Desculpa, Cissa, cortou o seu áudio na hora que você falou. O que é? Sobre o conselho da região, aquele selo de São Gotardo, vocês já ouviram falar? Eu não. Por exemplo, a fazenda... Lançou agora, desculpa. Oi? Ano passado, eu acho, foi ano passado, o pessoal lançou, fizeram até jaqueta, botina, eu acho que eu lembro, região de São Gotardo, né? É a certificação que fala, se isso ou não? Isso. Ah, tá. Então já. É isso mesmo. Aí, essa questão aí, para a gente pensou em fazer uma parceria com o Conselho da Região. Mas aí o que aconteceu? A gente não foi possível, não foi para frente para a gente firmar essa parceria. Por quê? Porque eles alegaram assim que já estava no Conselho da Região e que por lá mesmo eles já tinha publicidade, já fazia tudo por lá. Aí eu tive que caminhar por outra linha. Eu fui por empresas, né? E aí consegui então fazer parceria com uma e só. Porque chegou a pandemia, né? E a gente parou com esse procedimento aí de parcerias. Mas na verdade, essa parceria aí é só a gente começar a trabalhar a partir do momento que sair da pandemia. Eu acredito que isso aí a gente não vai ter dificuldade, porque a visitação já acontece. A gente já levava, por exemplo, alunos de escolas para visitar tal fazenda, para ver como que planta o repolho, como que os moranguinhos, como que você consome o moranguinho lá na fazenda, porque já acontecia isso, né? Então, é só a gente retomar essa parte aí. Depois, que mais? Ju, que mais Precisa talvez falar dessa relação do turismo com o patrimônio, dessas visitas que são específicas para esse fim de memória, da história do local. Ah, sim. Aquela Sim. visitação que teve para as crianças verem como que o queijo é feito. Sim, sim, a gente, igual, só para vocês terem noção, a gente às vezes não precisa de uma autorização preenchida para a gente fazer esse tipo de visitação. Ano passado, a gente foi visitar o modo de fazer queijo numa fazenda próxima aqui, a fazenda do Evandro Barbosa, que talvez vocês conheçam também. Então, foi uma visita muito bacana. A gente fez através da Secretaria de Cultura e Turismo, né? Do setor de turismo e cultura, melhor dizendo, né? E foi muito boa.
Depois disso, a gente visitou também o sítio paisagístico de Vila Funchal. A gente foi lá fazer uma visita também, foi muito bacana. No dia que a gente foi, tinha até cavalo lá, que os meninos andou a cavalo, sabe? Foi bem bacana a visita. Então, e depois a gente tem aqui na cidade outros pontos turísticos que às vezes a gente que mora aqui não sabe que é tão importante, né? Mas a gente tem as cruzes que a gente que tem história, né? Que conta história. Por exemplo, a cruz ali da Praça São Sebastião é onde foi fundada a primeira igreja, né? Então tinha uma igreja ali em frente àquela cruz. Às vezes a maioria das pessoas não sabe que ali tinha uma igreja, né? O prédio amarelo mesmo, quando está funcionando, quando ele não está interditado, é um local bacana de visitar. Foi um prédio, foi o maior prédio da cidade durante muito tempo, né? E depois a gente tem também o monumento, que assim, que você vai chegando na cidade, você já vê no monumento o que a cidade faz, né? Lá já retrata lá já tem marcado o retrato da cidade. É só você observar que você já vai notar que São Gotardo é uma cidade que planta cenoura, por exemplo. É uma cidade que dá trabalho para o povo, né? Depois, por exemplo, o monumento é também, o balneário é um patrimônio histórico nosso, um patrimônio, né, um bem tombado, que é muito importante para a nossa cidade. O que mais? Eu esqueci algo, a igreja matriz, né? Sim, isso aí é a rapadura, o melado, a pinga. Ah, essa parte aí, veja bem, eu tentei fazer com que a gente pudesse visitar o modo de fazer a rapadura, né? A pinga. Só que os alambiques nossos, no momento, eles não são, como é que eu falo, legalizados, Roseli. A gente E tem aí que não dá problema. a gente tem que ir por outra linha. Não é que é impossível, não, sabe? Porque tem um projeto, até tem uma pessoa que falou comigo assim, que tem um projeto chamado Café Cama, e que esse projeto é bacana, que não precisa ser legalizado, entendeu? Só que como chegou a pandemia, a gente parou com esse processo porque não dava mesmo para fazer as visitações e a gente estava com muito trabalho e a gente deixou um pouquinho de lado. Mas é um projeto bom que a gente pretende retomar. É porque o ano passado eu lembro da gente organizar para trazer os meninos aqui no engenho aqui em cima, mas aí a prefeitura não tinha disponibilizado um ônibus, entendeu? Foi muito complicado, porque já tinha disponibilizado, acho que para uma outra escola, e aí nós não conseguimos, sabe? Para levar os meninos para ver, né? Mas o senhorzinho ali, aqui perto, aqui em cima, perto de casa. E o senhorzinho já tinha disponibilizado, já tinha deixado agendado para ele fazer, para mostrar para os meninos, sabe? Sim. Então, assim, esse é um processo muito legal, né? Pois então, Roseli, as nossas metas, de acordo com o plano nosso, é fazer acontecer essas visitações, sabe? A gente pretende fazer isso acontecer. A gente pretende também colocar placa de sinalizações, sabe? Falando que aqui tem o Alambique, por exemplo, aqui tem tal coisa, que tem uma fazenda que você pode visitar, sabe? As nossas metas são essas, de fazer acontecer. Porque quando a pessoa, por exemplo, o Portal Minas, vocês já ouviram falar no Portal Minas Gerais? Ele é um portal que está lá, tudo está disponibilizado, todas as informações sobre todas as cidades que estão no mapa do turismo. Então, você quer saber, por exemplo, como visitar a cidade de Presidente Olegário, por exemplo? Você entra no Portal Minas, você vai clicar na cidade Presidente Olegário e aí você vai ver tudo que tem na cidade. Você vai ver os hotéis, você vai ver restaurante, você vai ver pousadas, enfim, você vai saber tudo sobre a cidade antes de você chegar à cidade. Então, quando eu falo assim que São Gotardo está no mapa do turismo, que isso é importante para a gente, às vezes as pessoas que assim, fica falando assim, a Cissa está exagerando, São Gotardo no mapa do turismo não é nada, mas isso é tudo para a gente, é sinal de que a gente está
visível para o mundo, né? Isso é muito importante. Mas na outra aula até a Juliana tinha falado, né, Juliana, sobre uma estrada que levasse, sem ser o asfalto, mas uma estrada que levasse de uma cidade a outra, tipo sair daqui para ir lá no Rio Pararaíba, numa estrada de chão mesmo, que passasse por cachoeiras, que fizesse um trajeto mais bonito, né, bem vegetativo mesmo, natureza, para você ver, porque tem muita cachoeira aqui para baixo aqui, gente, tem muita aquele Morro do Peão que tem lá no Rio, é top aquele lugar, gente, é muito legal. No nosso plano também está o turismo ecológico, né? O ecoturismo, né? Resumindo. A gente pretende também fazer visita nessas cachoeiras, só que tudo isso também depende de autorização do proprietário, porque todas as cachoeiras que a gente conhece, ela tem um proprietário, né? E aí, para a gente visitar essa cachoeira, a gente tem que ter uma autorização, sendo legal, entendeu? Sendo através da Secretaria de Cultura e Turismo. Agora, as pessoas podem falar assim, mas eu estou de bicicleta, eu vou visitar aquela fazenda lá e não tem nada. Tudo bem, você está passando. Agora, a Secretaria de Cultura e Turismo organizar essa parte, ela teria que ter a papelada toda legal, ela teria que dar suporte para esse visitante lá nessa cachoeira, né? Tudo o que acontecer com esse visitante nessa cachoeira ou nessa fazenda, ela é de corresponsabilidade do setor de turismo, porque é a gente que está levando, né? Então, além de levar, a gente tem que dar segurança para esse visitante. Alguma pergunta, gente? Eu ia te pedir, Cícera, para que você, além dos bens tombados, citasse para as meninas os pontos turísticos que estão inventariados, que nem as cachoeiras. Menciona para a gente. Olha só, a gente tem monumentos, né? Tem cachoeiras inventariadas, mas a gente tem também, além desses bens, vamos dizer, ecológico, né? A gente tem também os bens imateriais, né, Judite? Que eu estava esquecendo, nosso tempo está curto, né, Juliana? Mas eu queria comentar com as meninas. Mas ainda dá tempo de comentar. Tá, que a gente tem, além dessas cachoeiras, igual está no Plano Municipal de Turismo, as cachoeiras, eu tenho aqui a Cachoeira dos Matarazos, né, lá do Matarazzo, que vocês já devem conhecer, a Cachoeira da Usina, da antiga usina, que eu acredito que as pessoas já foram lá. Quem mais? Qual mais? A cachoeira do Rio Funchal, né, que é uma cachoeira muito bonita. E tem a cachoeira do Indaiazim também, que é muito bonita. E a cachoeira da Agrovila, que a maioria das pessoas aqui deve conhecer, porque ela é pertinho e de fácil acesso, né? Depois, vamos falar um pouquinho, então, dos bens imateriais que a gente tem, né? Que a gente tem, agora, no momento, a gente está fazendo o registro da folia de reis, do congado e da viola. Vocês, como cidadãos de São Gotardo, vocês participam desses eventos, gente? Sim. Não? Alguém participa? Sim, Da folia, minha avó, ela participa, né? Aí a gente faz almoço, essas coisas, eu não sei como é que chama, quando a pessoa faz isso. Aí eu Sim, você recebe a folia. Minha avó faz isso. O Lucas também, o Javier. Então, gente, a gente está querendo valorizar mais, né, a cultura local nossa, que é o congado, que as pessoas já dançam o congado, já desde que eu cheguei aqui em São Gotardo, porque eu sou uma fazenda próxima, tá? Desde que eu cheguei aqui, as pessoas dançam congado e eu nunca tinha parado para observar como que essa dança é bonita e como que ela é importante para as pessoas, né? Então, a gente quer valorizar mais, quer fazer com que as pessoas entendam melhor
O que é um registro? O registro é a gente tentar preservar mais ainda do que aquele bem já é. Né? Então, a gente quer que as pessoas lembrem cada vez mais dele e com a importância devida. Então, a gente está com a folia de reis, o congado e a viola sendo registrado. Vai ser entregue para a gente agora o registro no final desse mês. Então, assim, a gente quer preservar mais ainda. Então, quando você registra ou quando você tomba um bem, você está tentando proteger ele mais ainda, né? Ju? Gente, e só pegando o gancho aí da fala das duas, para linkar com coisas que a gente viu em outras aulas, lembra, a gente está vendo aqui exemplos na prática daquilo que a gente conversou, de identificar na cidade o que já existe, quem que são as pessoas que estão fazendo isso, quem que são esses agentes, quais que são as comunidades, e começar a trabalhar com isso. A gente falou muito aqui da importância do patrimônio, da comunidade se sentir parte daquilo, né? De ter o sentimento de pertencimento. Então, esse trabalho que tanto a Cissa falou quanto a Judite falou no museu, é justamente de aproximar essas pessoas que já fazem isso do poder público, né? Porque aqui nós temos o exemplo do poder público, mas isso pode acontecer com empresas, com outras pessoas, e aproximar aqueles que não conhecem, né? Que às vezes a gente mesmo não conhece algo, não sabe a história daquilo, não sabe. Hoje a Rose contou um pouquinho da gente do Jaime, que eu também já estava lá dentro do setor e não sabia disso. Então, assim, a gente tem que ir buscando formas de aproximar e de ir casando tudo isso, né? Linkando tudo isso para fortalecer a cultura, o patrimônio. Então, é importante a gente conseguir identificar isso no relato delas aqui hoje, né? O que a gente já viu na teoria e como que acontece na prática aqui na nossa cidade. Não sei se alguém tem mais alguma questão, quer comentar algo. Eu queria só fazer mais uma pergunta, Juliana, e depois eu vou calar mesmo, de verdade. Precisa calar, não. Qual que é a história do prédio amarelo? O que ele era? Viu? Quem quer responder, gente? Você sabe, Você Judite? responde, Cissa? Pode responder. Posso responder? Pode responder, Cissa. Qualquer uma de nós sabemos da história. A história diz que lá era um colégio de freiras, né, gente? Sim, colégio de freiras, mas lá já foi várias repartições da prefeitura também, já Não, foi assim, mas ele foi polícia. construído no início para isso? Para ser uma escola de freiras? Sim. Eu sempre tive essa curiosidade, sabe? Mas eu nunca tentei para perguntar para alguém. E agora vocês falando lá, tal, do prédio amarelo, que era o maior prédio da cidade e tal, né? Aí eu lembrei desse contexto. Então, foi? Foi. E até, olha só para você ver as pessoas mais antigas da cidade que estudou lá, que era assim, pessoas ricas que estudavam no colégio de freira. A dona Terezinha é esposa do seu Leopoldino, foi uma que estudou lá. Tem a Tida, cabeleireira, foi outra que estudou lá. O pai vendia tudo da fazenda, assim, tipo, vendia queijo, leite, essas coisas, vacas, para custear as despesas delas lá, e as freiras que tomavam conta. Aí, E era rigorosíssimo o regime lá. E depois passou para. Aí depois eu conheço outras pessoas que estudaram lá, por exemplo, a Zane Veloso estudou lá. Sabe? Pessoas assim pessoas que na época era pessoa da alta sociedade, né? Era um colégio para pessoas assim, da alta sociedade. Legal, Cícero, eu não sabia dessa, não. Olha, Eu gente, achei interessante o que a Cissa falou. Eu não sabia que, tipo, alguns turistas vão, né, transitar e tal, conhecer a determinada cultura, determinado lugar, e é responsabilidade da Secretaria de Turismo, tipo assim, os turistas estarem como que diz, não acontecer nada com eles.
eles estarem seguros. Eu não sabia dessa parte. Porque, na Porque verdade, geralmente a gente acha que só o turista vai lá e leva, ninguém acha que vai acontecer nada, né? Só na verdade, é é a interessante. Janiele que está falando, Janiele? Daniele, Na isso. verdade, a responsabilidade ela é daquela pessoa que proporciona o passeio, entendeu? Por exemplo, se eu me propus a fazer determinada atividade pela Secretaria de Educação e Cultura, ela é toda a responsabilidade da Secretaria de Cultura. Aí, no caso, vamos Minha supor nossa. que por exemplo, essas pessoas donas de agência de viagem, na verdade, a responsabilidade é delas, né? Elas têm total responsabilidade sobre a pessoa que ela está levando e trazendo, né? Então, às vezes as pessoas pensam Foi assim, muito bom. por que que a prefeitura não disponibiliza um ônibus para levar a gente ali no Salto? Entendeu? Não é simplesmente disponibilizar o ônibus e levar as pessoas. A gente tem responsabilidade sobre elas. E se Muito você for interessante. professora, Eu você não tinha imagina a visto. responsabilidade de sair com 30 e poucas crianças. Não é moleza. Não é não. É bem Olha complicado. só, gente, Mas muito obrigada, foi muito bom. Eles dão trabalho, viu, Cissa? Quando vocês levam eles para passear, eles são eufóricos demais. Eles ficam doidos. olha só, gente, deixa eu só aproveitar aqui que eu me esqueci de referir, né, que a gente tem também tombado São Sebastião, né? A imagem de São Sebastião, que fica na igreja matriz, e a imagem de São Gotardo. Acho que eu falei todos, né, meninas? Eu acho que sim, Cissa. Porque, na verdade, são 13 bens, né, Ju? O congado, a capoeira. Não, o Congado ainda está em processo, né, de registro. Está só no Sim. inventário. Uhum. E a capoeira, ela é registrada nacionalmente, Isso, registro federal. localmente não. É isso mesmo. Eu acredito que a gente lembrou de todos, mas que são muito importantes para a gente. Mais alguma pergunta, gente? Então, eu vou até aproveitar que vocês estão aqui ainda. Eu até esqueci de falar isso com você antes, Judite. Mas eu não sei se vocês já viram no Moodle, gente, que eu coloquei uma tarefinha lá para vocês. O que que eu quero que vocês façam para a próxima aula? Que vocês elaborem uma atividade com o tema de museu, pensando o que eu posso fazer usando, e aí pode ser qualquer tema dentro do museu, pode ser pegando memória, pegando um objeto, vocês viram aí algumas ideias que a Judite já apresentou, que já acontecem, eu coloquei lá até um modelinho para que vocês coloquem mesmo, qual que é a série ou faixa etária, quais que são os objetivos dessa atividade, qual que é o subtema dentro do museu que você quer trabalhar, e uma descrição mesmo da atividade, bonitinho, um modelo de ação. E aí, não sei, Judite, se você puder, talvez se alguém tiver alguma dúvida, quiser te procurar para ter uma ideia de fazer esse trabalho. Claro, estou totalmente à disposição. Se precisar falar comigo, pode ligar no horário de 8 até as 5 lá no setor, tá? 3671-7162. Qualquer coisa é só chamar. Porque eu quero que vocês sejam criativos mesmo, gente, pensando o que eu posso trabalhar, seja com criança, com adolescente, como que eu posso. Já surgiu até a ideia aqui que a Rose comentou, né? De levar o museu para pessoas. Às vezes você não quer trabalhar dentro da escola, do ambiente escolar, quer trabalhar com um grupo específico. Vocês têm essa liberdade de pensar isso, tá? E aí as meninas estão à disposição, então, se vocês quiserem. Fica a dica, ligar patrimônio ao turismo aí, ó. Aí já é mais uma ideia. O modelinho tá lá no Moodle para vocês, tá, gente? Eu ainda não coloquei o material que eu mostrei aqui hoje, mas eu vou colocar lá a lei do museu, vou colocar o plano do turismo, talvez, Cissa, não sei se ele já está publicado no site. Sim. Tá, né? Tá. Eu posso jogar esses materiais lá também, que se vocês quiserem utilizar, tá?
Na verdade, Ju, o plano de turismo ele é um pouco grande. Eu não sei se você vai conseguir jogar ele todo, porque Eu posso jogar o link, talvez, se ele tiver publicado na prefeitura, eu jogo o link. eu vou verificar se ele continua, porque lembra que eu Tá. publiquei ele na MM, sabe? Ah, ok. Porque eu vou ver direitinho e te passo, porque, na verdade, o link dele é muito grande. Ah, quer dizer, o link não, ele é muito grande. Aí não dá para a pessoa por e-mail, esse tipo de coisa, não dá. Ele é muito grande, né? Porque tem imagem e tal. Ok. Mas qual E agora, gente, eu queria pedir para vocês ligarem as câmeras para a gente fazer um print, um registro dessa aula de hoje. Pessoal que está aí, mas tá com a câmera Posso fazer desligada. mais uma pergunta aqui, antes que você desligue meu microfone? Essa atividade é para semana que vem? Não foi Semana que vem. Ah, tá. Eu pensei que você tinha postado, porque eu olhei e não tinha nada. Mas já tá lá no Moodle. Já tá lá? Já tá lá para ser entregue na próxima quinta-feira. Tá. Tá? Vamos lá, o restante, ó. Aline, Joab, Gislaine, Janiele, vocês conseguem ligar a câmera pra gente rapidinho, só pra gente registrar aqui. Todo mundo dando um sorriso bem bonito. Essa quinta-feira maravilhosa, todo mundo reunido. Vou tirar mais de um para garantir. Sim. Na hora que você parar de falar disso, você fala. Me fala todo patrimônio. Aí, gente, obrigada. Então, por hoje é isso, gente. Fica a tarefinha lá para vocês pensarem como desenvolver o tema do museu aí, ó, nos ambientes escolares ou em outros ambientes, né? Talvez fazer essa parceria aí com outros grupos e comunidades. Podem linkar com o turismo, sejam criativos, tá? E aí, se alguém quiser trocar uma ideia ainda com o setor, o telefone de lá, o e-mail está à disposição. Posso mandar para vocês no grupo também do WhatsApp para ficar mais fácil de gravar. Obrigada, Cici e Judite, pela disponibilidade. Bom ver vocês duas de novo. Igualmente, Ju. Saudades, saudades. Pois é. Saudade de mim, você tá fazendo falta, tá? Ah, que bom. E aí eu vai me aguentando aí um pouco mais, que eu vou incomodando. Agora é justo a Cissa falar que uma de nós tem euros, né? Agora alguém tem euros. E coloca a sua bolsa bem acima, assim, para juntar muito, tá? Tá bom, pode deixar. Gente, obrigada, então. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E se surgir alguma dúvida, às vezes não quis perguntar aqui agora, ou lembrou depois, vocês podem mandar depois. Às vezes manda no WhatsApp e eu repasso para elas, ou vocês entram em contato direto com o setor, tá? Vamos manter a conversa, que é importante a gente estreitar esses laços. Então, boa noite para todo mundo e até semana que vem. Até a semana que eu Boa noite. Tchau, gente. Tchau.